Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, por mais essa graça de podermos estarmos aqui na manhã desse domingo, levando até você essa palavra, esse ensinamento do Senhor Jesus, ao qual Ele nos direcionou pelo Espírito Santo assim fazermos. Eterno Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e de tudo que neles há. Deus onisciente, onipresente e onipotente, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus que revela o oculto. Deus que sonda as intenções e pensamento do homem. Peço em nome de Jesus, Pai, nesta hora, pelo Teu Espírito Santo, que aqui está conosco, Pai, e habita em nós. E por Ele conhecemos, que segundo a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade. Revela-nos, meu Deus, no nome de Jesus. Conforme está escrito em Apocalipse 2:11. Aquele que tem ouvido, entenda o que o Espírito tem a revelar às igrejas. Então revela-nos, Senhor, por essa palavra, ao coração da Tua igreja, desse Teu filho, dessa Tua filha. Vai, meu Deus, destruindo agora todo espírito de engano, de mentira, toda falsidade, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Toda obra do inimigo que tem se levantado, meu Deus, para destruir a obra do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha envergonhar agora esse inimigo. Na autoridade do nome de Jesus, quebra as cadeias, embaraça todos os planos e pensamentos de Satanás. Em nome de Jesus, Pai, contra a Tua igreja, ele não tem como prevalecer. Dá vitória à Tua igreja, dá vitória ao Teu povo, ilumina agora o entendimento de cada um, que todos possam ter, meu Deus, a compreensão, o entendimento e a vontade, meu Deus, de guardar e pôr em prática a Tua vontade, no nome de Jesus, por meio desta palavra. Nos ensina, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, louvado seja Deus. Essa madrugada, Deus me despertou com a revelação de algo que eu não sabia. Eu imaginava e estava imaginando e procurando entender por que de certas situações. Mas nada melhor do que quando nós nos colocamos à disposição e saber esperar que no tempo de Deus, ele revela tudo que se faz necessário aos seus filhos para prevenir-nos, para nós termos a convicção, o entendimento, a compreensão das ações astutas do inimigo contra as nossas vidas. E eu louvo a Deus, dou graças a Deus pela misericórdia dele ter nos alcançado e nos concedido o que nós estávamos
sem entender. E hoje possamos aqui louvar a Deus e dizer, agora eu entendo o porquê que está acontecendo tal coisa. Quando eu li as cartas de Paulo, eu fui despertado para esse interesse que aconteceu na vida de Paulo. Por essa experiência, por esse momento de vida, de comunhão do apóstolo Paulo com Deus. É dos mais impressionantes do Novo Testamento. Paulo foi o único dos apóstolos, único, que Deus estava sempre prevenindo a ele dos seus inimigos. Estava sempre colocando ele um passo à frente, revelando a ele o que os seus inimigos estavam pensando dele, planejando contra ele. E foi exatamente o que Deus me revelou. O que as pessoas a quem eu estava diante de Deus indagando o porquê de algo que eu não posso falar. E Deus, sem eu menos estar imaginando, fui dormir cansado, cheguei de viagem, tarde da noite. E aí louvo a Deus, o Espírito Santo de Deus vai e me mostra. E muito mais ainda, mostra o que Deus vai fazer. Vai fazer para envergonhar essas pessoas que estão pensando desta maneira e não é o que elas estão pensando. Porque para mim o que prevalece, o que importa para mim é a palavra. É o que Deus mostra, é o que Deus quer de cada um de nós como igreja de Jesus. Essa palavra aqui, esse texto que nós vamos ler, é um texto riquíssimo de uma experiência de um homem de Deus que quando chegou o tempo dele, algo extraordinário de Deus acontece na vida dele. Aguarde o seu tempo. Há um tempo de Deus para a vida de cada um, para Deus cumprir o que Ele determinou, o que Ele guardou, o que Ele mostrou que irá acontecer na tua vida algum dia. Só sei que Deus é fiel. Mas o que nós temos que ser despertado como igreja é para viver essa vida de comunhão com Deus, onde Deus esteja nos mostrando, nos respondendo, nos revelando, nos direcionando, nos mostrando o que os outros estão pensando de nós. Isso é possível, pastor? É só você ler as cartas de Paulo. Quando nós estudamos aqui minuciosamente todas as cartas do apóstolo Paulo, aí eu pude, pelo Espírito Santo, enxergar que a maior grandeza que o apóstolo Paulo alcançou em seu ministério de servir a Deus é que Deus sempre colocava ele um passo à frente dos seus inimigos. Deus sempre revelava a ele o que os inimigos estavam pensando dele, estavam planejando fazer contra ele. E que muitas vezes Deus deixava que isso acontecesse, mas não era surpresa para o apóstolo Paulo, porque Deus tinha um propósito. E o que é mais importante é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Vamos a essa leitura aqui. Essa leitura, que começa no versículo 21, é o momento em que Maria e José, eles levam Jesus ao templo para ser apresentado conforme estava determinado na lei. Mas no que eles vão e chegam no templo, algo muito especial acontece. Então vamos ler aqui minuciosamente, com todos os detalhes que o apóstolo Lucas traz nessa narrativa pelo Espírito Santo, para que possamos sermos edificados por cada palavra
que aqui está escrito e que nós vamos debatermos em prol do nosso fortalecimento, crescimento e de nossa fé. Diz assim a palavra: completando os dias. Quando se completa o tempo de Deus, quando se completa a hora de Deus agir, algo extraordinário vai acontecer. Temos que ser despertados para isso. Estou aguardando o tempo. Saber esperar aguardar o tempo. Não o meu, não o seu, mas o de Deus. Por isso o apóstolo Lucas ele começa com essa frase: completando-se os dias. Quando se completou os dias para o ritual da circuncisão do menino, foi dado o nome de Jesus, o qual já havia sido ortogado pelo anjo antes de ele nascer. Quando se completou o dia, foi-se então ali dado o nome do menino, nome de Jesus, porque o anjo já havia determinado, ortogado, que o nome seria Jesus. A igreja de Jesus, ela precisa, ela necessita, o povo de Deus precisa, necessita ser despertado para uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Precisa. Estamos todos vivendo tempos tenebrosos, difíceis. Isso todo mundo sabe. Mas as pessoas não estão levando a sério a sua vida com Deus. Você não está preocupado com a sua vida com Deus. E é hora de você se despertar para as coisas de Deus. Para que Deus possa estar te conduzindo passo a passo da tua vida com segurança. E aí você ter aquela consolidação e segurança e confiança de que você pode dormir tranquilo porque Deus é contigo. Que aquilo que o inimigo estiver falando de você, mal de você, planejando contra você, você tem um Deus para te mostrar, para te revelar, para que a tua oração combata isso. E Deus mostrar o que vai fazer. O mais importante é isso. Deus só não mostrou o que estava acontecendo, que eu não estava entendendo, mas Deus mostrou o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer. E agora eu vou só aguardar, porque eu confio em Deus. Então aqui o apóstolo Lucas traz a narrativa. Completando-se os dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido ortogado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê, Jesus, até Jerusalém, para apresentá-lo a Deus no templo. E assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido como proclamar a lei do Senhor. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aí vem o versículo 25. Entremente. Aquilo que não se esperava. Aquilo que se não aguardava que aconteceria, acontece de maneira surpreendente. Você consegue entender essa palavra que Deus está te dando? Você consegue entender essa palavra profética que Deus está colocando na tua vida? Se você consegue assimilar isso, algo grandioso de Deus está para acontecer na tua vida. Em um momento em que você não vai estar esperando, não vai estar aguardando, mas acontecerá. Porque aqui está a palavra profética.
Entremente, vírgula, ele separa, o apóstolo Lucas separa que aquele momento ali, dali em diante, o que está para acontecer, que ele vai narrar e que nós vamos ler, e que nós vamos assimilar, que nós vamos trazer para nossas vidas. Esse momento que ninguém estava esperando e aguardando, trouxe um cumprimento de algo que Deus tinha prometido à vida desse homem, que nós vamos falar aqui. E de extraordinárias revelações que foi dita aqui, através desse homem de Deus, que está lá no templo e que vai apresentar Jesus, que vai apresentar o bebê, o menino Jesus. Entremente, aí tem vírgula, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. É esse homem que eu estou falando, Simeão. Entremente, sem ninguém esperar, não estava programado pelo homem na face da terra. Não foi a ação do homem na face da terra, Simeão ser o escolhido para ali apresentar Jesus. Não foi o homem da terra. Não foi decisão do homem da terra. O que o apóstolo Lucas ele está trazendo pela revelação do Espírito Santo é a condução de Deus. É o controle de Deus nas ações, por mais simples que seja. Deus deve permanecer no controle da tua vida, nos detalhes, por mais simples e comuns que possam ocorrer cotidianamente em nossas vidas. Diz aqui a palavra. Entremente havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Aí vai dar as características desse homem. Isso aqui é importante. Você quer experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida? Você quer ter algo de Deus que você nunca teve? Você tem que aprender a ser exemplo dessas características aqui. Homem justo, piedoso e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era um homem justo, era piedoso, se preocupava com o sofrimento dos outros, se preocupava com a vida dos outros, almejava a consolação de Israel, almejava que Deus viesse a libertar Israel, viesse trazer a Israel ao seu lugar, ao seu patamar, que é de sua própria natureza, pela vontade de Deus, que Deus escolheu eles para isso, não para ser escravo como estavam sendo de um imperador. Então ele almejava a consolação de Israel. Ele sabia que estava para vir. A consolação de Israel estava para vir por meio de uma pessoa. Ele não sabia quem, só que era o próprio Filho de Deus. E sem ele aguardar, sem ele esperar, Deus age. Porque o coração dele desejava. Deus vai colocar ele lá para exatamente ser testemunha e ser usado para se cumprir na vida dele e ele profetizar o que está para acontecer na vida daquele menino e falar com a mãe dele como ele falou. Era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não havia sido derramado. Mas algumas pessoas experimentaram e foram cheias do Espírito Santo. Era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele.
O Espírito Santo lhe havia revelado. Essa é a revelação que eu acredito. Eu não acredito em revelação da mente, da intuição, da carnal da pessoa. Eu acredito na revelação que vem do Espírito Santo. E que só quem tem comunhão com Deus sabe e entende o que é uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe havia, anteriormente, o Espírito Santo já havia revelado a ele que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver Cristo de Deus. Olha que coisa. Se ele tivesse contado isso quando o Espírito Santo revelou a ele, eu pergunto a você, quem teria acreditado nele? Ninguém teria acreditado nele. Mas ele guardou consigo mesmo as certas revelações de Deus que nós temos que aprender a guardar conosco mesmo, porque é direcionada a nós, aquela revelação que é direcionada a você, como essa que eu tive nesta madrugada. Uma revelação direcionada à minha pessoa. Então eu não contei aqui e nem vou contar para ninguém. Vou esperar o cumprimento, porque eu sei que meu Deus é fiel para cumprir o que Ele nos mostra, nos promete. E Ele é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos a Ele. Esse é o Deus a quem servimos. Se você não serve, deveria servi-lo e aprender a ser dependente dEle. Você pensa, você acha que todos os que pregam a palavra de Deus são mentirosos, são enganadores? Você está completamente enganado. Existem homens e mulheres de Deus fiéis, justos, piedosos, cheios do Espírito Santo, que estão sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Eles são rejeitados pelo mundo que está aí. Para essas pessoas que são rejeitadas, isso é algo comum para nós. Porque já está escrito. O mundo vos rejeitará. Está escrito. As pessoas vão nos rejeitar. As pessoas vão querer denegrir, desqualificar a palavra de Deus pronunciada por nossos lábios, por meio do Espírito Santo. O Satanás vai usar exatamente esse argumento na vida dessas pessoas para querer dizer que nós estamos mentindo, que nós é que estamos enganando, mas aquele que tem o Espírito de Deus conhece o que é de Deus e o que não é de Deus. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto ele não visse, sem que ele tivesse a oportunidade. Qual é a oportunidade que o Espírito Santo um dia lhe falou que você teria na sua vida? Você não morrerá enquanto essa oportunidade que Deus prometeu não acontecer. Fica tranquilo. Não se iluda com os processos. Não se envergonhe com as barreiras humanas, com as palavras, com as rejeições, com o que diz de contrário à tua vida. Confie no que a palavra ela está revelando de um Deus que é fiel. Esse homem teve uma revelação no tempo passado. Não sabemos quantos anos. Não sabemos qual foi o tempo que o Espírito Santo revelou a ele, que ele teria a oportunidade, que ele não morreria, antes de ter a oportunidade de ver o Cristo, o Filho de Deus. De ver Cristo Deus. De Deus ter se tornado homem e habitado entre nós. Como aconteceu na pessoa de Jesus. De Jesus Cristo. Olha que coisa impressionante. Ele guarda a revelação de Deus e espera a oportunidade
que Deus havia dito a ele que ele teria. Aquilo que Deus disse que você teria, você vai ter. Permaneça na sua posição como homem e mulher de Deus, como igreja de Jesus. Não se preocupe com o isolamento, não se preocupe com o que as pessoas elas falam e tentam desqualificar a tua vida. Nós temos um exemplo na palavra de Deus do profeta Jeremias. O profeta Jeremias pregou para aquele povo e aquele povo rejeitava a palavra dele. E ele era um sacerdote, era um profeta e sacerdote. E o povo desmentia. As autoridades contratavam sacerdotes para mentir, para querer desmentir o profeta Jeremias. Está escrito lá no profeta Jeremias, no livro dele. Era contratado profetas para profetizar falsamente, para profetizar mentiras, contrariamente ao que o profeta Jeremias falava que ia acontecer. Isso aconteceu muitas vezes. Perseguiram ele, tentaram matá-lo. Mas o Senhor estava com ele e cumpriu tudo o que foi dito pela boca dele, para a glória desse Deus que é fiel e justo e cuja palavra é imutável, é infalível. Aí, movido pelo Espírito Santo, se dirigiu ao templo. Ele estava em casa. Ele não estava nem pensando em ir à igreja. Ele não estava pensando em ir ao templo, mas chegou o tempo de Deus dele estar lá. Chegou o tempo de Deus dar a oportunidade dele, que Deus havia prometido a ele, mas ele não estava ali naquele dia imaginando que Deus iria surpreender ele exatamente naquele dia. Talvez você não esteja imaginando que Deus possa te surpreender, porque Deus me surpreendeu nessa madrugada. Deus me surpreendeu nessa madrugada, me revelando exatamente o que eu precisava entender. E ainda mostrou o que ele vai fazer. Louvado seja o nome dele. Eu fiquei surpreso, imaginando como seria possível Deus fazer o que ele disse que vai fazer, daquela maneira como ele mostrou. Mas eu confio porque ele é soberano. É o único que é soberano. Tem todo o poder nos céus e na terra. Movido pelo Espírito Santo. Então ele estava em casa. E aí o Espírito Santo direciona ele para ir ao templo. Movido pelo Espírito Santo, se dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino. Quer dizer, ele foi dirigido ao templo. Ele não imaginava que era a oportunidade que Deus havia revelado a ele no passado. Que iria acontecer na vida dele. E então o Espírito Santo, quando chega a hora, o Espírito Santo fala. Quando chega a hora, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Movido pelo Espírito, se dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino, Jesus, para realizar com ele, com Simeão, o ritual da consagração, exigida pela tradição da lei. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus e exclamou. Na hora que ele pega o menino nos braços, aí o Espírito Santo toma conta de Simeão para confirmar Simeão que o que Deus promete, ele cumpre. E ele faz muito mais do que aquilo que ele promete. Observa, porque foi prometido a ele que ele não morreria sem ter a oportunidade de conhecer o Filho de Deus. Ele então começa a exclamar e a falar com Deus, dizendo assim, diante ali dos pais, estavam lá os pais da criança. De Jesus, a criança, o bebê Jesus, Maria, José, e ele diz, ó soberano, é esse soberano que nós anunciamos.
Só tem Ele de soberano. Ó soberano, como prometeste, ali ele passa a entender agora. O Senhor prometeu e o Senhor está cumprindo agora. Como prometeste, aquilo que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Assim como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Ele estava contemplando agora a salvação. Ele sabia que aquela criança era aquilo que Deus havia dito a ele, que viria. O Cristo Deus, o Salvador, o Messias. Então agora ele disse, o Senhor pode me dispensar, o Senhor pode me levar. O Senhor cumpriu o que prometeu. E ele engrandece a Deus por isso. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito do menino. O pai e a mãe não imaginavam a grandeza daquilo que eles estavam trazendo em seus braços. Há uma grandeza grande daquilo que está no teu coração pela pessoa do Espírito Santo, pelo fato de Jesus estar na tua vida. E que muitas vezes você não percebe a grandeza que é Deus estar na tua vida. Muitas vezes você não tem a percepção de tão grandioso é a graça que Deus te concedeu de você ter Jesus na tua vida. Porque foi Ele que te escolheu, não foi homem dessa terra. Não foi você que escolheu Ele, mas Ele olhou para ti e te chamou de meu filho, de meu servo, minha serva, minha filha. E te colocou aí num patamar que você jamais teria alcançado se não fosse a graça de Deus na tua vida. Então você tem motivo, razões para poder fazer como Simeão. Reconhecer a soberania de Deus e engrandecer e confirmar que Ele é fiel para cumprir o que promete. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou. Ele estava apresentando o menino, conforme a tradição. Então abençoou o menino e revelou a Maria, a mãe de Jesus. Aí ele vai e conversa com Maria. Ele tem uma palavra direcionada a Maria. E ele diz para Maria: eis que esse menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo seguimento de multidões em Israel, a ser um sinal e a ser um sinal de contradição. 3 coisas que Simeão revela a Maria a respeito do que aquele menino ele vai realizar. Muitas pessoas, a igreja de Jesus não tem se despertado para esse detalhe aqui. Aquele menino, ele vai ser responsável pela queda. Primeira coisa que você tem que entender, que Jesus ele veio com um propósito, aqui revelado pelo Simeão, revelado a Maria, e que esse menino ele seria o responsável pela queda. Queda de quem? Do império das trevas, da vergonha de Satanás, da queda de Satanás. Ele vai ser o responsável pela queda. É o primeiro que ele coloca do que o menino irá realizar. Do propósito desse menino, chamado Jesus de Nazaré, dessa criança que ainda é um bebê, mas quando chegar no tempo, ele vai realizar a queda.
a queda daqueles que se levantam contra Deus, a queda daqueles que são soberbos, arrogantes, ímpios incontestáveis, de uma natureza maligna, de uma vida cheia de malignidade, maus intenções, maus pensamentos contra a vida de outras pessoas. Jesus, ele veio para ser o responsável pela queda. Jesus é o responsável pela queda de Satanás, pela queda desse império das trevas, da mentira, esse império da mentira, esse império do engano, da safadeza de muitos que estão aí, utilizando a palavra de Deus de maneira irresponsável. Jesus é o responsável pela queda dessas pessoas. Não se preocupe com o tempo, se cumprirá o que está escrito. Ele é o responsável. Simeão traz a revelação à mãe de Jesus, a mãe dessa criança. Olha, esse menino que você está segurando em teus braços, ele será o responsável pela queda. Ela não faz pergunta. E ele diz, e pelo seguimento de multidões em Israel. E ele também é o responsável por multidões que irão seguir a ele. Multidões que estão seguindo a Jesus é de responsabilidade dele, do ato dele, da vontade dele. É uma obra dele, de redenção, que ele trouxe a essas multidões que hoje crê, que hoje acredita, que hoje piamente são fiéis, convictas, são pessoas justas, piedosas, são pessoas que se preocupam com a redenção daqueles que ainda foram alcançados, que querem ver o bem um dos outros, não como esses que querem ver a queda e a destruição, e essas pessoas que querem diminuir a credibilidade das pessoas. Quem é o homem que recebeu de Deus tal procuração? Que foi capaz de alcançar tal recomendação e procuração? Nenhum. Nenhum de nós temos esse privilégio, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Eis que esse menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo seguimento de multidões em Israel e a ser um sinal de contradição. Se fala sobre isso hoje? Agora você pode conseguir, pelo Espírito Santo, trazer à tua memória esse entendimento, porque tantos te contradizem, porque tantos te revoltam contra você, porque Jesus é o responsável. Ele há de ser um sinal de contradição. Quando Jesus está na tua vida, vai haver contradição. Pessoas vão pensar de maneira contrária a tudo que você procurar fazer e realizar para Deus. Porque o próprio Jesus, ele é um sinal de contradição. Se Jesus na tua vida não está sendo um sinal de contradição, é porque algo está errado na tua vida. Algo precisa ser consertado na tua vida. Algo precisa ser modificado na tua vida. E aí é entre você e Deus. Aí fica entre você e o Espírito Santo. De maneira que a intimidade dos pensamentos e de muitos corações será revelado. Então Deus não revela as intenções, não? Ele me revelou nessa madrugada as intenções de algumas pessoas. Ele me mostrou.
Não está escrito aqui a palavra? E de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Deus sabe a intimidade dos teus pensamentos. Quando você está pensando algo contrário à minha pessoa, ou a um outro homem de Deus, a um outro servo de Deus, mulher de Deus, filho de Deus, filha de Deus. Quando você está lá na sua intimidade, lá no seu íntimo, pensando, tendo essas intenções contrárias àquela pessoa, Deus está vendo. Nada passa desapercebido diante de Deus. E Ele faz o quê? Ele revela. Ele revela aquele que tem intimidade com Ele. Você precisa ter intimidade com Deus. De maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Aí vem uma palavra direcionada somente a Maria. Quanto a ti, todavia, uma espada trapassará a tua alma. Apesar de todas as palavras graciosas do anjo a Maria, tinha um detalhe que ainda não havia sido revelado a ela pelo anjo. Porque quando o anjo foi visitar ela, chamou ela de agraciada, bem-aventurada, és tu entre todas as mulheres, porque tu vai dar a luz ao Filho de Deus. Mas o anjo não falou de algo a quem o Espírito Santo concedeu para falar, foi Simeão. Simeão, que já era um homem idoso, um homem já estava em sua velhice, esperando só o cumprimento de uma promessa que Deus fez a ele, para que ele pudesse dizer para Deus: pronto, Senhor, pode me levar para junto de ti, porque o Senhor já cumpriu em mim, porque os meus olhos já viu o que o Senhor me prometeu que eu viria um dia ver. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aí vem uma palavra. Aí Simeão diz, porque Deus revela, e quando Deus revela, Deus cumpre. É algo que Deus está dizendo que vai acontecer. O anjo não disse nada para Maria, mas Simeão tem do Espírito Santo a revelação de que uma espada vai ultrapassar o coração dela. Quanto a ti, essa palavra foi direcionada a ela. Não é ao menino, não. Todavia, quanto a ti, todavia, uma espada ultrapassará a tua alma. Ou seja, seria o quê? A morte de Jesus, prematuramente, com 33 anos e 6 meses, aproximadamente, segundo os estudiosos. Simeão, o Espírito Santo usa Simeão para preparar ela de que algo vai acontecer, vai trazer uma dor profunda na alma dela, como uma espada que ultrapassa. Qual é a mãe que não sente isso quando perde o seu filho de uma maneira trágica? Sabendo da inocência do filho. Quantas mães hoje não vivem com essa mesma dor que Maria vivenciou? Maria vivenciou. E ela suportou. O anjo não, o Espírito Santo de Deus, por meio de Simeão, prepara ela. Apesar de tudo aquilo que ele vai realizar. Mas você tem que entender, Maria, que uma espada vai ultrapassar a tua alma. Ou seja, uma dor profunda. Que só uma mãe que passa por essa experiência sente. A perda de um filho de uma maneira como ela perdeu Jesus lá naquela cruz. Quantas mães hoje ainda não choram a perda dos seus filhos, que suas vidas foram tiradas
de maneira trágica, sendo essas pessoas inocentes. Quantos inocentes não estão morrendo aí? Suas vidas não estão sendo tiradas. Mas aqui queremos deixar essa palavra na manhã desse domingo para a tua vida, para a edificação da tua vida. Que você possa entender o que o Espírito Santo está procurando fazer você entender e vivenciar na sua vida. Deus está cuidando de cada um de nós, de cada detalhe das nossas vidas. Deus está cuidando. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Em nome de Jesus seja repreendido esses espíritos mentirosos, enganadores, traiçoeiros, falsos. Porque o Jesus na nossa vida, Ele faz com que essas pessoas, elas entrem em contradição. Quando Jesus está na minha vida, ele vai haver contradição. Se Jesus está na tua vida, tem que haver contradição. Tem que ter pessoas que se levantem contra você. Contra o que você diz. Contra o que você fala, ensina, prega. Se você é a igreja de Jesus e Jesus está na tua vida, essa palavra aqui, ela tem que se cumprir na tua vida. Porque isso é obra de Jesus. Ele em nossas vidas faz isso. Ele diz aqui, Simeão, esse menino está destinado a ser responsável pela queda. Não se preocupe, Jesus é responsável pela queda dos teus inimigos. Jesus é responsável. Ele se torna responsável. É responsabilidade de Jesus. Trazer a queda dos teus inimigos. Trazer a queda dos meus inimigos. De todos que se levantam contra nossas vidas. De todos que se levantam contra a tua vida. Deixe na mão dele. Não se preocupe. Entregue na mão de Deus. O Senhor é o nosso vingador. Está escrito na palavra. Deus é o nosso vingador. E aqui, Simeão, pelo Espírito Santo, está dizendo àquele casal, esse menino será responsável pela queda. Ele não dá os detalhes, mas só em dizer a queda nós já sabemos. De tudo aquilo que é contrário a Deus. Tudo aquilo que é contrário a nossas vidas em Deus. Mas ele vai trazer também seguidores, multidões que vão seguir esse Jesus. Porque nós pregamos, porque você prega, porque você anuncia. Você pode estar anunciando para uma pessoa só, mas essa pessoa pode lá na frente se tornar um grande ganhador de almas, de milhares e milhares. E aí a tua recompensa está sendo guardada nos céus. Mesmo que você possa estar ali isolado, sozinho. Com todos ali contradizendo a ti. Não se preocupe se estão contradizendo a você, se estão procurando nos contradizer, é sinal de que Jesus está em nós. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo e engrandeço ao meu Deus, pelo que o Espírito Santo me revelou nessa madrugada. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue assim, Pai, comigo e com todos aqueles teus filhos e servas ungidos do Senhor. Que o Senhor possa estar prevenindo, guardando, direcionando a vida de cada um na tua presença. No nome de Jesus. Amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Deus, colocamos em intercessão neste momento. Após ouvirmos esta palavra, esse ensinamento. Nesta hora, tuas mãos dadivosas, poderosas, milagrosas, se estenda, meu Deus, em favor de cada lar, de cada família, meu Deus, que estarão, meu Deus, sendo contemplados, agraciados por esta palavra e por essa oração, no nome de Jesus, Pai. Onde esta live for ouvida, meu Deus, aonde chegar, meu Deus, qual seja a plataforma, essa pessoa vai estar a nos ouvir e a receber esta oração. Em nome de Jesus, Pai, manifesta a tua graça. Manifesta o teu poderio, a tua soberania.
e traz a redenção a esta vida. Traz o milagre que essa pessoa precisa. Meu Deus, que esse domingo venha a ser o dia que o Senhor preparou para essa pessoa receber algo extraordinário da tua parte, Pai, no nome de Jesus. Uma confirmação, meu Deus, que há tanto tempo o Senhor tem prometido. Então que o Senhor venha realizar para a glória do teu nome, Pai. Porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Quebra as cadeias malignas, envergonha todos aqueles que se levantam contra nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, repreendemos todos esses demônios, essas hostes espirituais da maldade demoníaca, que tem se levantado contra a tua igreja, tem se levantado contra os teus filhos, que verdadeiramente estão anunciando a tua palavra como ela é. Que estão se colocando, meu Deus, na brecha, na oração, na intercessão, estão cumprindo a tua vontade, anunciando a tua palavra. Não importa para quantos estão anunciando, mas estão fazendo a vontade do Senhor. E cabe ao Senhor fazer com que cada semente ela possa ter crescimento. O Senhor vai levantar quem vai regar. O Senhor levantará quem vai colher. Mas cabe somente ao Senhor determinar o crescimento. Determina, Pai, o crescimento dessa semente que está sendo semeada em cada coração, Pai. No nome de Jesus, pelos teus filhos, pelos teus servos, ungidos do Senhor, na face dessa terra. Quebra as cadeias malignas. Repreende todo o mal, Pai. Repreende toda a hoste espiritual da maldade, todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas desse século, seja repreendido em nome de Jesus, que tem se levantado contra a tua igreja, contra o teu povo, contra a vida dos teus servos, contra a família. Quebra as barreiras, quebra, meu Deus, destrói agora, Pai, em nome de Jesus. Fecha essas portas malignas que Satanás tem aberto para destruir a vida dos teus filhos. Todas essas armadilhas e ciladas de Satanás caia por terra, seja desfeita, destruída em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, seja repreendido agora. Toda doença, toda enfermidade, desde o alto da cabeça, as plantas dos pés, onde estiver uma simples dor ou uma doença grave, seja agora essa vida tocada pelo teu poder e receba a cura, o milagre, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Livra, Pai, de todo o mal que há nesse mundo. Livra, Pai, de todos os dados inflamados malignos, de toda seta maligna que assola o meu dia. Toda a ordem de mortandade que Satanás ordena ao meu dia. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Vai destruindo esses demônios que são soltos ao meu dia, que se rastejam em busca de suas presas. Guarda e protege-nos e protege o teu povo. Com a tua graça, seja, meu Deus, cada um dos teus filhos mais do que vencedores, conforme a tua palavra nos garante. Durante todo esse domingo, não falte a tua graça e a tua proteção na vida de cada um desses teus filhos e dos teus familiares de cada um. É o que nós oramos em nome de Jesus. Abençoa o trabalho e a obra de cada um dos teus servos na face dessa terra, fazendo-nos prosperar, Pai, para a glória do teu nome e dando crescimento. Em nome de Jesus, dando o andamento necessário que esse país do Senhor realizar, meu Deus, e para a glória do teu nome. Abençoa Israel, Jerusalém. Salva essa nação, Pai, salva essa nação, Pai, salva. Livra essa nação aqui, Pai, de todos os males, em nome de Jesus. De toda obra tirana, meu Deus, em nome de Jesus. Que Satanás tem projetado para destruir, meu Deus, para trazer a miséria, a desgraça nessa nação, seja repreendido em nome de Jesus. Amarra, destrói, envergonha esse inimigo. Traz a queda desse inimigo, Pai, em nome de Jesus. Traz a queda desse inimigo que quer ver a destruição e a miséria desse país. Em nome de Jesus. Seja repreendida essa hoste espiritual da maldade. Em nome de Jesus. Esse espírito de engano, de mentira, seja envergonhado. Arranca essa máscara, meu Pai, em nome de Jesus. Envergonha essas pessoas pelo teu poder, Pai. Em nome de Jesus, porque tu és Deus poderoso e o teu povo tem clamado a ti, Pai, por justiça. Faz justiça aos teus escolhidos que têm orado e clamado a ti dia e noite, Pai, por justiça. Faz justiça nos sangues inocentes que têm sido derramados nesse país e na face dessa terra. Abençoe e prospera, Pai, Israel, guarda, destrói todos os inimigos de Israel, para a glória do teu nome. Que o Senhor seja contigo,
O Deus de Jacó te proteja, meu amado, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.